Olá, bora para mais um vídeo, pessoal. Com muito pesar e dor no coração, eu venho trazer um assunto que infelizmente está se tornando cada vez mais recorrente. Eu acredito esse problema crescente, a pandemia. Eu acredito que o adoecimento das pessoas, especialmente os pais e consequentemente seus filhos também, né? Não estou falando apenas das crianças que já trazem algum tipo de problema, né, na bagagem, algum transtorno de conduta, algum TDAH ou autismo, grau 1, 2, 3, mas eu falo especificamente das pessoas que se esforçam para fazerem o melhor possível para seus filhos e por algum motivo não conseguem. Ao invés dessas pessoas receberem o apoio de outros pais que estão cientes dos problemas, eu tenho recebido muitas colocações de pais sofrendo no sentido de abandono, de falta de companheirismo, de coleguismo, de empatia, que está tão na moda, se falou tanto em 2020 em empatia, não é mesmo? E as pessoas simplesmente optam por erguer armas, né? Por erguer discórdias, guerras, magoar as pessoas ao invés de conversarem, simples conversa. Quando eu atuava no Tribunal de Justiça, eu descobri que 90%, isso aqui no Rio de Janeiro, acredito que nos outros tribunais também seja assim, 90% das ações ajuizadas eram por falta de diálogo, falta de entendimento. Vejam isso, que absurdo. Mas o que mais dói é, por exemplo, colegas de trabalho da minha esposa num grupo de discussão sobre autismo, relatando os olhares de reprovação de pessoas que ignoram a luta diária desses pais, dessas mães, que alguns inclusive acabam se separando. Então, isso beira a crueldade, é quase uma maldade você simplesmente olhar para o seu umbigo, deixar de lado, né, o esforço de outros pais, de outras mães, que estão se esforçando para fazer o bem, que são pessoas corretas, são pessoas de bem. Um erro que eu vejo muito comum é as pessoas apregoarem, né, rotularem, o pai e a mãe estão induzindo a criança a agir dessa forma errada. Isso é um absurdo, gente. Tem pais, tem mães que têm amigos há décadas, que são pessoas queridas, são pessoas agradáveis e que o filho simplesmente está numa fase ruim de erro. E se o filho está insistindo no erro, muitas vezes não é porque os pais não estão fazendo nada. Os pais estão se dedicando à exaustão, procurando, como casos que eu conheço mais próximos, de pais que têm mais de uma fonoaudióloga, mais de uma pessoa na área de psicologia, com mais de uma sessão por semana, com acompanhamento inclusive de psiquiatra, com neuro, com um esforço tremendo, um sofrimento diário para que a menina, o menino consiga fazer as etapas, as atividades que tomara que seu filho faça com facilidade, mas nem todos fazem. Então, o pedido nesse vídeo que eu faço é uma reflexão de por que atirar pedras, por que, como no caso, né, de um colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, me passaram que novamente um grupo de mães se reuniu para questionar a possibilidade de continuidade de uma aluna, se ela deve ou não integrar o corpo da escola, porque a criança está tendo falta de moldagem, como diria Michel Foucault, né? Uma falta de colocação de corpo mole, né? Como descreveu Foucault, para servir a estrutura que a sociedade espera que essa criança forneça. Então, até que ponto o esmagamento da família da menina vai ser vantajoso para esses pais, para essas mães? Então, o que eu peço nessa reflexão, quem puder colocar nos comentários a sua opinião, não seria mais fácil as pessoas conversarem, as pessoas se colocarem no lugar, esticarem a mão, ajudarem e proporcionarem momentos até de refrigério, de calma, de tranquilidade espiritual e emocional, porque com certeza a mãe e o pai dessa menina que está nesse limbo, nesse quase
né, expulsão desse colégio na Zona Sul, essa criança vai ter um trauma, esses pais não vão continuar sendo os mesmos, com certeza. São famílias que estão sendo destroçadas por uma falta de tratamento, de entendimento, de compreensão, de colocar-se no lugar do outro. Então, o que eu vejo que há uma carência muito grande é o conhecimento técnico, não só de vários autores, Arthur Schopenhauer, o próprio Freud, Lacan, mas o estudo dirigido para as pessoas se conscientizarem da importância delas se ajudarem, das pessoas se colocarem no lugar do outro, do humanismo, do humanitismo de Machado de Assis, da humanidade, das pessoas serem mais a favor da compreensão, da paz, do entendimento, da amizade. Tanto se fala em Deus, algumas dessas questões que são trazidas em atendimento são de colégios religiosos, aí se fala tanto em Deus. Tem pessoas que, por exemplo, falaram para mim, olha, meu filho está fazendo catequese, vamos convidar o filho do menino que está com agressões, o pai do menino que está com agressões repetidas, e o pai responde, não é minha praia. Então é um direito, claro, não é porque está num colégio religioso que a pessoa tem que fazer catequese. Não estou falando isso, mas poxa, que as pessoas tenham um pouco de noção da importância da palavra de Deus, do que significou na nossa história, do que significa a Bíblia, do valor que a Bíblia tem como um livro de empreendedorismo, um livro de sabedoria, que pouco é lido, que sequer é valorizado. As pessoas, de certa forma, passam pela vida se preocupando com o seu egoísmo, com o seu umbigo e pisoteando no próximo. Quem já tem mais de 50 anos, como eu tenho, eu gostaria que fizesse a reflexão no sentido de ajudar as pessoas, especialmente as crianças que estão chegando num mundo que está cada vez mais difícil de se viver, com tanta violência, mas que a gente consiga construir pontes de entendimento, pontes de paz, de compreensão, especialmente de colocar-se no lugar do outro. Isso não é somente para quem é afrodescendente. Eu tenho amigos que reagem de uma forma, com tranquilidade, outros reagem de uma maneira sofrida, outros não estão nem aí. Então é muito relativo. Por exemplo, eu tive um amigo no Clube Federal que apelidavam de Ariga Trouxa, fez um short, um vídeo curto sobre isso, consegui fazer com que as pessoas não chamassem mais ele de Ariga Trouxa. Ele agradeceu muito, ele chorava muito, ele sofria demais com isso. E graças a uma visão lá, eu, moleque de 14, 15 anos, naquela época, consegui fazer com que as pessoas respeitassem esse amigo, que passou a ser um médico, inclusive respeitado, uma pessoa de bem, mas que sofria muito e falava inclusive em acabar com a própria vida, também na faixa de 14, 15 anos, de tanta vergonha que tinha. Então, assim, a gente não sabe como é que está o sentimento da outra pessoa. Não custa a gente praticar o bem. A mesma energia que a gente facilmente vai e rotula, e vai e desfaz uma família, e rechaça, e vai e fala mal, sem conhecer efetivamente, é a mesma energia que você pode praticar o bem e sentir-se bem fazendo isso. Então eu peço, por favor, que as pessoas se coloquem no lugar dos outros e se esforcem para praticar o bem, para que elas não causem o mal, para que elas se sintam um pouquinho no lugar, na pele de uma mãe, de um pai, de uma criança, de uma menina que está numa situação de quase expulsão, simplesmente porque não houve a detecção de qual tipo de transtorno ou síndrome, ou a combinação dos dois tipos, ou uma modalidade de um autismo leve com alguns toques. Então eu peço essa reflexão, por favor. E quem puder colaborar com experiências próprias, isso será muito bem-vindo para o canal, para a gente poder colaborar com a diminuição do sofrimento de famílias que estão passando por isso no Brasil todo. Muito obrigado, fiquem com Deus, saúde.